Boa noite. Moradores e comerciantes das cidades do norte e do noroeste do estado passaram o dia limpando e contabilizando os estragos causados pela chuva. E hoje, o governador Wilson Witzel pediu desculpas ao presidente em exercício, Hamilton Mourão, depois de divulgar um vídeo em que pedia apoio federal aos municípios afetados pelo temporal. E é grave o estado de saúde do menino de 5 anos, baleado na cabeça no Morro São João, na Zona Norte. Ele é a terceira criança vítima de bala perdida este ano. E no futebol, dia do Fico no Flamengo, Gabigol desembarcou no Rio e se reapresentou no Ninho do Urubu. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. Um menino de 5 anos está internado em estado grave depois de ser atingido na cabeça por uma bala perdida durante uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos. 4 PMs já foram ouvidos e tiveram as armas recolhidas para a perícia. O menino Arthur Gonçalves Monteiro Esperança, de 5 anos, foi atingido enquanto acompanhava o pai numa partida de futebol no Morro São João, no Engenho Novo, na zona norte do Rio, na noite desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, agentes da UPP foram atacados por traficantes. Teve esse tiroteio do nada. Aí, na hora que teve o tiroteio, ele pegou meu sobrinho, se jogou no chão, se protegeu meu sobrinho, botando a mão na cabeça dele. E foi o que aconteceu, a munição pegou na mão, atravessou a mão dele e se alojou na cabeça do meu sobrinho. O menino foi socorrido pelos próprios colegas do pai e encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, na Zona Norte. Aqui ele passou por uma cirurgia para estancar o sangramento e estabilizar a pressão no crânio. A bala, no entanto, segue alojada e o estado de saúde dele é considerado grave. Os familiares de Arthur conseguiram na justiça uma liminar para que o menino fosse transferido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na mesma região, que possui UTI pediátrica. O pai de Arthur também passou pelo hospital, mas já recebeu alta. Agentes da Polícia Civil estiveram no hospital e investigam de onde partiu o disparo. Onde ele foi baleado, a minha irmã morava lá e saiu por causa da violência. Lá é tudo furado de bala, a creche lá, onde a minha sobrinha estuda, é tudo furado de bala. Arthur não é a primeira criança vítima de bala perdida este ano no Rio. Ana Carolina de Souza Neves, de 8 anos, estava no sofá da sala de casa em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, quando foi baleada e não resistiu. Já Vitor Pietro, de 8 anos, foi atingido no pescoço enquanto passava de carro com a família pela linha vermelha. O menino teve alta, mas segue com a bala alojada. Um estudo de uma universidade sueca mostrou que a geosmina, a substância encontrada na água distribuída pela SEDAI, estimula a proliferação do Aedes aegypti. O Ministério da Saúde estima que a partir de março, 11 estados do Brasil podem ser atingidos pelo surto da dengue. Quem nunca ouviu falar que o Aedes aegypti gosta de água limpa e parada? É verdade, mas há muito tempo já se sabe que ele também se reproduz em água suja. E agora um estudo pode deixar quem mora no Grande Rio ainda mais preocupado. A pesquisa feita por uma universidade da Suécia descobriu que a geosmina, que deixou a água distribuída na região metropolitana do Rio de Janeiro com gosto e cheiro de terra, é a substância que mais atrai as fêmeas do Aedes aegypti na hora de colocar os ovos. Eu fico assustada, com certeza. E a gente que tem criança em casa, a gente fica preocupado com mais esse adicional, né? Com mais esse problema. Ainda que não seja tóxica, a geosmina é uma substância produzida por algas que se proliferam em ambientes com muito esgoto, um sinal da má qualidade da principal fonte de abastecimento do Rio. Um dado do Ministério da Saúde apontou que 80% dos criadores estão na casa das pessoas. Uma caixa d'água que foi mal fechada, ali embaixo tem sombra, que vai atrair o mosquito, se espera com geosmina, mais um atrativo, que vai fazer com que esse local seja um criadouro excepcional para o Aedes. Apesar disso, ainda não há consenso sobre o nível de influência da geosmina na proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Se tiver um recipiente de água com geosmina e outro sem geosmina, os mosquitos vão preferir colocar seus ovos naquela com geosmina. De fato, isso está comprovado. Mas isso não quer dizer que as larvas vão proliferar melhor naquela água que tem a geosmina do que naquela que não tem. Hoje, o governador Wilson Witzel voltou a falar sobre a SEDAI. A SEDAI é uma herança maldita. O Ministério Público
essa semana passada denunciou, né, os ex-presidentes, e nós sabíamos que a SEDAI precisa de muito investimento. Já determinei investimento para a modernização das estações, então foram anunciados já os investimentos e a SEDAI precisa ser recuperada. E a sessão que definiria a anulação ou não da quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro foi suspensa. Hoje, o desembargador Antônio Carlos Amado votou pela anulação da decisão judicial de abril de 2019, que determinou a quebra. Antônio considerou que o político não teve oportunidade de se manifestar na investigação. Outras duas desembargadoras que votariam pediram mais tempo para analisarem o caso. A sessão, no entanto, ainda não possui previsão de ser retomada e, desde 2018, Flávio Bolsonaro é alvo de investigações do Ministério Público do Rio sobre movimentações bancárias suspeitas. E ainda nessa edição, vamos ver como moradores e comerciantes do norte e do noroeste do estado se recuperam das chuvas. O Palácio do Itamaraty, localizado no centro da cidade, está em situação de abandono. A Francine Augusto traz as informações. O Palácio do Itamaraty, localizado na antiga Rua Larga, atual Avenida Marechal Floriano, já foi sede da República antes de ser transferida para o Catete. Atualmente é um centro histórico aberto para visitações de segunda a sexta-feira, mas quem decide conhecer um pouco mais da história do Brasil acaba se decepcionando. Isso porque das 23 salas abertas para visitação, boa parte delas está com infiltrações, problemas no chão, cadeiras remendadas, além do visitante não poder enxergar muito bem. Isso porque logo na entrada, a guia informa que por uma determinação, uma precaução do Corpo de Bombeiros, desde 2018, as luzes não são acesas com risco de curto-circuito. O gabinete, que era utilizado pelo Barão do Rio Branco, por exemplo, a mesa que ele utilizava, a cadeira, estão com pregos à mostra, enferrujados. Essa visita dura em média 1 hora. Em cada sala é possível encontrar algum problema, alguns com extintores, outros sem extintores. Há inclusive uma seta informando que deveria existir o extintor naquele local, mas ele não se encontra. Em outros espaços, por exemplo, o extintor está virado ao contrário. Em uma situação de emergência, não é possível saber se poderia se usar ou não o equipamento. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional afirmou estar ciente da situação e disse que vem cobrando do proprietário as medidas cabíveis. O IPHAN informou ainda que vistorias são realizadas com frequência e que existe um projeto de restauração do espaço em análise. E os municípios do norte e do noroeste fluminense afetados pelas fortes chuvas começam a contabilizar os estragos. A repórter Camila Greco passou mais um dia pela região e mostra pra gente agora como está a situação. As principais ruas de Itaperuna, que nesta segunda-feira pareciam rios e somente barcos circulavam. Morar próximo do rio como Muriaé, que volta e meia transborda, principalmente quando acontecem essas grandes tragédias, não é uma tarefa fácil, né? Não é fácil, não. A gente já enfrentou várias enchentes, várias aqui. Esse aí é só mais um, né? Mas agora a gente vai para a limpeza, né? E pede a Deus ajuda para que a gente se restabeleça. Nós estamos na rua onde fica o principal hospital do município. Ontem, pacientes e visitantes só chegavam aqui de barco. Hoje, um deles está ali. E lá dentro também é dia de limpeza. Nós estamos aqui chegando na casa do seu Agnello, que mora aqui próximo do rio Carangola há pelo menos 30 anos, não é isso, seu Agnello? E a gente vê aqui do lado de fora tudo que ele perdeu. Aqui, olha, uma televisão e hoje o dia aqui está sendo de limpeza. Olha só, aqui é a sala da casa do seu Agnello. Eles já começaram a retirar os móveis daqui, começaram a limpar. A gente vê esse quarto aqui já todo vazio. E esse aqui do lado, olha só, ele estava contando que esse armário aqui, ele ainda está
pagando as prestações. Seu Agnello, um momento difícil para a família, né? Não é a primeira chuva, não é a primeira enchente. Essa já é a segunda enchente, a outra veio com 1,10 m dentro de casa, essa veio com 1,40 m de altura. Então acabou com tudo. Aqui no bairro João Francisco Braz, essa casa, olha só, não resistiu. Atrás dela passa o rio Carangola. A vizinha, que está aqui do nosso lado, a dona Rosemary, estava bem ali em cima e viu o momento que a casa veio abaixo. O que passou pela cabeça da senhora? Pior sensação. Aqui no bairro Operário, a água atingiu mais de 3 metros de altura. E como você pode ver, ainda não escoou. Nessa região, acreditem, pescadores estão com as suas redes pescando em pleno asfalto. Passando aperto, inclusive estou indo até na casa de oração agora pegar a roupa que o prefeito cedeu para gente. E passamos aqui e aproveitamos aqui para o almoço. É uma tristeza. E ontem nós mostramos aqui no Jornal do Rio a ligação que o governador Wilson Witzel fez para o presidente em exercício, Hamilton Mourão, para pedir apoio federal aos municípios do norte e noroeste do estado. O conteúdo da conversa foi gravado e divulgado por Witzel, o que gerou críticas do próprio Mourão e também de Jair Bolsonaro. Hoje, o governador falou sobre o assunto. Eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa de sentimento. Eu estava ali no meio daquela tragédia, no barco, e as pessoas pedindo água. Eu sou pai, vendo uma mãe com a criança no colo pedindo água, a gente fica realmente muito comovido. E a minha intenção de divulgar o telefonema foi mostrar o quanto o vice-presidente Mourão estava nos ajudando. Não queria surpreender nada. Então, se o presidente Bolsonaro, o vice-presidente Mourão, quem quer que seja, ficou de alguma forma entristecido com o que aconteceu, eu sou uma pessoa humilde, peço desculpas. A declaração do governador foi dada durante a inauguração do programa Segurança Presente em Madureira, na zona norte da cidade. 62 agentes iniciaram o patrulhamento pelas ruas de Madureira, na zona norte do Rio. O programa Segurança Presente foi lançado nesta terça-feira com a presença do governador Wilson Witzel na quadra da escola de samba Império Serrano e aproveitou para dizer que até o final desta semana vai anunciar o patrocínio para a realização dos ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí. Nós vamos conseguir trazer de volta o patrocínio para o carnaval esse ano, para poder ter um ensaio técnico, para poder ter o melhor desfile de escola de samba que o nosso Rio pode mostrar. Eu tenho certeza que até o final da semana a gente vai conseguir fazer esse anúncio. O programa em Madureira é custeado pela Associação Comercial do Bairro. Os policiais vão patrulhar as ruas a pé, com viaturas e motocicletas, entre 6 da manhã e 10 da noite. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que houve aumento nas ocorrências na região de Madureira, como, por exemplo, furtos de celulares. Mas a população agora espera que haja uma redução desses índices com a chegada do Segurança Presente. Precisamos disso mesmo, acabar com essas coisas, essas mães aí derramando lágrimas. E a seguir tem o dia do pico no Flamengo. Gabigol desembarcou no Rio e se reapresentou no Ninho do Urubu. Carnaval de rua, vendedores ambulantes estão recebendo treinamento para trabalhar na folia. Os 50 dias de carnaval da cidade maravilhosa vão contar com mais de 500 blocos desfilando pelas ruas do Rio de Janeiro. E o que não falta para os foliões são serviços oferecidos por ambulantes. Este ano, mais de 10 mil vendedores autônomos vão trabalhar durante o carnaval. O treinamento desses ambulantes começou nesse final de semana e vai até sexta-feira. Eles aprendem todas as regras, que pode e o que não pode. Por exemplo, não é possível vender nada, nenhuma garrafa de vidro. Tem todo o material obrigatório, os preços de venda dos produtos. Após receberem as instruções, os vendedores podem vir para essa parte retirar o kit, que conta com isopor, credencial, colete e guarda-sol. Ensinaram direitinho para nós, só prestar atenção e fazer certo.
No quarto dia de credenciamento, mais de 60% dos promotores de vendas já foram treinados e devidamente uniformizados. As inscrições foram realizadas pela internet e o sorteio eletrônico aconteceu no último dia 10. Apenas os sorteados devem agendar através do site de inscrição e comparecer no local determinado para comprovação documental. Após um pedido da Procuradoria-Geral do município, a Justiça Federal suspendeu a interdição das arenas olímpicas. Tanto o Complexo Esportivo de Deodoro quanto o Parque Olímpico da Barra foram reabertos nesta terça-feira. Os locais estavam fechados por determinação judicial após o Ministério Público Federal apontar má conservação e falta de licenças definitivas. Mas o desembargador Sérgio Schweitzer, do Tribunal Regional Federal, afirmou que o novo despacho, que a documentação dos espaços, ainda que temporária, é válida. E no futebol, hoje foi dia do Fico no Flamengo. Gabigol desembarcou no aeroporto Santos Dumont e se reapresentou no Ninho do Urubu. A novela Gabigol e Flamengo chegou ao fim. As negociações se arrastaram por cerca de 2 meses, mas teve um final feliz para os rubro-negros. O clube acertou a transferência do jogador e ficou com 90% dos direitos do atleta. 10% seguem com a Inter de Milão. O valor da venda ficou em torno de 17 milhões de euros, o equivalente a 78 milhões de reais. O jogador nem esperou o Flamengo se pronunciar nas redes sociais. Ansioso, fez questão de antecipar o anúncio. Se é para o bem da nação, eu fico. O camisa 9 desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e seguiu direto para o CT do clube, onde reencontrou os companheiros e se reapresentou para iniciar a pré-temporada. Gabigol foi o destaque do rubro-negro em 2019. Artilheiro do Brasileirão e da Libertadores, colocou o nome na história do clube. E com status de ídolo, permanece no Flamengo por mais 5 temporadas. E ele já deve voltar a campo na segunda-feira. Isso porque a ideia do Mister Jorge Jesus é começar a usar o time titular contra o Resende no Maracanã pela Taça Guanabara. Gabriel Barbosa levantou 3 taças no ano passado: Campeonato Carioca, Brasileirão e a Libertadores. Foram 59 jogos e 43 gols com a camisa rubro-negra. Um ano inesquecível para o atleta e para o clube. Nesse ano, a torcida espera ver novamente as plaquinhas que anunciam que tem gol do Gabigol. E a seguir, você vai conhecer o navio oceanográfico da UERJ, que vai funcionar como um laboratório flutuante para pesquisas e projetos ambientais. E a UERJ inaugurou nesta terça-feira um navio oceanográfico que vai funcionar como um laboratório flutuante para pesquisas e projetos ambientais. A viagem parte daqui, da Marina da Glória, na zona sul do Rio, mas as descobertas não têm limites. E o motivo é simples. O primeiro navio laboratório da Universidade Estadual do Rio de Janeiro é, a partir de agora, uma verdadeira sala de aula no meio do mar. As pesquisas ganham uma outra dimensão diferente das que elas têm hoje. E, além disso, a gente tem a possibilidade de fazer parcerias com uma série de órgãos, uma série de empresas que tornem todo esse projeto autofinanciado. São 250 toneladas de aço prontas para receber 30 pessoas por vez, com autonomia para ficar no mar por até 15 dias. Foram 6 anos de espera até que a embarcação pudesse tomar forma, a um custo de 7 milhões de reais. Vão poder desenvolver aquilo que eles aprendem na forma didática, né? Nós vamos passar a ter uma prática agora com o retorno humano, da qualificação do pessoal, da pesquisa, dos pesquisadores em conhecimento, que é o mais importante, e, obviamente, no desenvolvimento econômico do Estado. A ideia é que embarque aqui uma nova geração de alunos de diversos cursos, além de pesquisadores, mas todos de olho no mar. O laboratório a céu aberto quer possibilitar soluções viáveis para melhorar o monitoramento de toda a costa do estado do Rio de Janeiro, que já é tão castigada pela poluição. Uma das linhas que a gente vai trabalhar, e não só oceanografia, mas envolvem outros cursos da universidade e também outras universidades, é essa questão do lixo no oceano, é a questão do microlixo e principalmente dando solução de uso desses materiais.
A gente fica por aqui e o Jornal do Rio volta amanhã às 10 para as 7 da noite. Vem aí o Jornal da Band. Tchau, tchau.